Não é, Aira? É tia, tem que dar a importância que cada um merece, né? E aí o tema da palestra hoje, para onde os astros me levaram. Então, a Luciana, dentro de alguns instantes, vai começar a palestra, e aí eu vou falar para vocês, só rapidinho, para vocês se situarem. A palestra, para todos que estão aqui, depois vão ficar no auditório apenas o pessoal da matemática, PIBID e residência pedagógica, para que vocês possam fazer a socialização. Física vai para o laboratório de matemática, para poder lá a gente fazer a nossa socialização. Então, ela vai acontecer em paralelo. O professor Luan vai estar fazendo, juntamente com o professor Márcio, os registros aqui, e eu vou fazer lá, depois a gente junta e joga, né, nas redes sociais para lacrar. Né? Então, a palavra está com a Larissa Luciano Amorim. Se apresente, diga de onde você vem, o que você faz. Eu pego o outro microfone aqui. Boa noite, pessoal. Como ela falou, meu nome é Larissa, eu sou a irmã do Dan, minha ocupação principal é ser tia da Aira. E eu vim falar hoje para vocês um pouco da minha trajetória acadêmica, né? Eu sou astrofísica e quando eu estava assim, no ensino médio, eu não sabia nem que essa profissão existia. Então, eu vim falar um pouco, pregar a palavra, ser uma testemunha de Jeová que vai na porta das pessoas, assim, você quer ouvir a palavra dos astros hoje? Foi o que eu vim fazer aqui. Minha primeira fã aqui, ó. Então, atualmente, eu sou aluna de doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu moro em Porto Alegre. E o nome do meu orientador é Kepler, é esse aqui do meio. Não confundir com um Kepler que a gente estuda no ensino médio, né, da física, da astrofísica, que é o Johannes Kepler. E ali, na última foto, sou eu, vestida desse Kepler aqui, no meu primeiro ano de faculdade, que eu estava fazendo uma peça para a disciplina de física, e aí eu me vesti de Kepler, sem saber que um dia estaria sendo aluna do professor Kepler. Então, eu trouxe aqui um mapa para vocês situarem, mais ou menos, qual foi o meu caminho. Eu sou teresinense, então passei a maior parte da minha infância e juventude em Teresina, mas quando eu decidi que eu queria fazer astrofísica na minha vida, eu percebi que eu precisava fazer primeiro um curso de física. E o curso de física na UFP, infelizmente, não tinha nada voltado para astros. E eu fui atrás de algum lugar que tivesse, e em Natal, no Rio Grande do Norte, eu conheci alguns professores que faziam pesquisa nessa área, e eu decidi fazer minha graduação lá. Então, eu fiz minha graduação no Rio Grande do Norte, já procurando me aproximar ao máximo da astrofísica, mas ainda eu estava fazendo física. Então, eu fiz o bacharel em física lá, e aí depois eu resolvi fazer a pós-graduação no Rio Grande do Sul, e aí sim fazer especificamente em astrofísica. Então, eu fiz o mestrado lá, e agora eu estou no doutorado. Então, percorri aí vários quilômetros em busca dessa formação tão sonhada. Então, resolvi trazer fotos para mostrar aqui para vocês esse caminho. Então, aqui sou eu no ensino médio, sem noção de que existia a profissão de astrofísica, sem saber que existiam pessoas nessa área no Brasil, que dava para fazer isso sem precisar ir para o exterior, que dava para se formar nisso. Hoje em dia, na época eu não tinha tanto conhecimento, mas hoje eu sei que tem cursos que você faz direto astrofísica, se você quiser, se você não quiser fazer que nem eu, que fiz primeiro física para depois fazer astrofísica. E então, essa sou eu na escola. Eu sabia que eu gostava de astro porque, sei lá, meus amigos me mostravam o céu, me mostravam as constelações, eu queria saber mais. E aí eu fazia Olimpíada de Astronomia, mas a primeira vez que eu fiz a Olimpíada de Astronomia, eu não fazia ideia que eu podia seguir isso como uma profissão. Sabia que eu gostava, sei lá, de exatas, eu pensava que eu podia ser engenheira, podia ser, não sei, não sabia ainda o que eu ia fazer, mas eu não sabia que isso era uma opção. Falheirinha. Eu vou estudar na mesma escola que você, escola de Lerote. Pode Próximo ano. contar. Vou embarcarmos lá para Teresina. Todo feriado eu vou para Teresina. Então, só um
spoiler assim do que vem mais pra frente é que as escolhas que eu fiz da minha carreira me fizeram ter oportunidades que eu não esperava ter quando eu estava no ensino médio, por exemplo, né? Então, tive a oportunidade de apresentar meu trabalho acadêmico em congressos na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, com eles pagando tudo para mim. Então, é uma coisa que eu não imaginava que era possível e que eu ficaria muito feliz se alguém tivesse me contado assim: ei, Larissa, sabia que existe um negócio aqui muito legal, que é fazer pesquisa no Brasil, por mais que seja muito difícil. Então, quando eu comecei a graduação, eu já fui atrás de um professor que fosse da área e tal, e aí eu comecei uma iniciação científica. Eu comecei a ganhar uma bolsa de iniciação científica na universidade, foi a minha primeira remuneração, R$ 400, na época a bolsa. E aí eu apresentei o meu trabalho, na época, num congresso, que é o Congresso da Sociedade Astronômica Brasileira, que aconteceu em São Paulo. Então, foi minha primeira experiência acadêmica, e eu tive contato com outros professores de outras regiões, professores do Brasil inteiro. Eu pude aumentar assim, a minha visão do o que era a área, o que era fazer pesquisa. Eu já sabia, na época, que eu queria dar aula também, então qual é o papel do professor fazendo pesquisa, dando aula também. Então, me ajudou muito a decidir que caminhos eu queria tomar dali para frente, aprender um pouco mais sobre a minha profissão de maneira geral e apresentar o meu trabalho e ver o trabalho de outras pessoas, me interessar pelas áreas. Então, aqui o pôster que eu fiz apresentando o meu trabalho, ali eu falando com pessoas no local sobre o que eu tinha feito, eu e meus amigos todos lá assistindo várias palestras e conhecendo várias personalidades, pessoas que eu tinha como ídolos, assim, que eu via o trabalho na internet, que eu via, sei lá, no Twitter, a pessoa comentando, eu trabalho em tal lugar, trabalho na NASA, e aí eu pude conversar com essas pessoas e saber sobre as oportunidades que elas tiveram. Então, uma vez acabada a graduação, eu tive a escolha de, para onde que eu vou fazer agora, onde que eu vou escolher fazer a pós-graduação. E eu escolhi o Rio Grande do Sul, porque era uma das melhores pós-graduações do Brasil, da astrofísica, tem uma avaliação da CAPES, e aí tá no topo. E tinha um professor, que é o professor Kepler, que é meu orientador. Tipo assim, os livros que eu estudei na graduação, ele que escreveu, era uma pessoa muito importante, que eu sabia que ia poder me trazer várias oportunidades. E aí eu fui para lá. Então aqui é minha salinha lá, é uma salinha para vários alunos da pós, com o meu computador, e eu pude conhecer um estado que eu nunca tinha tido vontade nenhuma de visitar. Então são algumas fotos aqui lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que é onde eu moro. Um videozinho eu trabalhando. Então, grande parte do meu trabalho tem a ver com programar, com mexer com o computador, com usar telescópios, com fazer projeto, pedir tempo para os telescópios poderem deixar eu observar, olhar as estrelinhas. Umas partes mais legais, outras nem tanto, mas descobri que aprendi a gostar de partes que antes eu nem sabia que eu ia aprender a gostar. Por exemplo, programação não era uma coisa que eu achava que eu ia ter que fazer tanto, e hoje eu adoro fazer isso. Pode passar. E aí, o mestrado eu fiz durante a pandemia, então não teve muitos eventos, mas aí uma vez que eu entrei no doutorado, que acabou a pandemia, começaram os eventos. Então, esse foi um evento que eu fui na Inglaterra para apresentar os trabalhos do meu mestrado, e eu fui selecionada para fazer um workshop lá, para eles me ensinarem sobre como faz o projeto de inscrição, de submeter para o doutorado em vários lugares, de como construir seu currículo, de como construir um site para você, várias coisas. E aí ali são todas as pessoas de vários países que foram selecionadas, né? Então, tinha gente do Chile, da Etiópia, do Marrocos, de Trinidad e Tobago, que é um país no Caribe, de vários lugares, de vários países diferentes. E aí tinha eu de brasileira e mais uma menina que também se chama Larissa, que também é do Brasil, mas que estava no Chile na época. E aqui é eu lá na cidade do Shakespeare, porque tive essas oportunidades que de outra forma não teria tido. Que eles pagaram tudo para eu estar lá, para esse evento. Pode passar? E na mesma viagem, eles meio que pagaram minha passagem de ida e a Alemanha pagou a minha passagem de volta, para eu apresentar também esse resultado do mestrado lá na Alemanha. Aqui é a sala da conferência, eu apresentando aqui pequenininha, no auditório gigantão, eu me tremendo de medo, apresentando em inglês meu trabalho. Mas aqui é o pessoal no final do evento, confraternizando, então foi um momento que eu pude interagir com várias pessoas, fazer colaborações, fazer essas conexões para poder desenvolver o meu trabalho no futuro.
Então, foi outro momento muito importante para mim. Assisti, sim, muitas palestras. Então, ali tem fotinhas de palestras. E eu turistando, claro, porque você tem que aproveitar o final de semana entre uma coisa e outra, depois das palestras. Eu botei esse lembrete porque eu sabia que eu ia esquecer de contar para vocês. Porque sempre tem as fofoquinhas acadêmicas, né? Esse evento, uma das coisas que aconteceu foi... Eu estava aqui no Brasil, tranquila, fazendo meu trabalho, achando que estava tudo certo, só eu estava fazendo isso. Quando eu cheguei lá, apresentei. No dia seguinte, um outro menino, que estava fazendo o doutorado dele no Canadá, apresentou os resultados dele. E era um trabalho muito parecido com o que eu estava fazendo. Assim, o menino apresentou, o meu orientador me mandou um e-mail dizendo assim, Larissa, ele está fazendo uma coisa muito parecida com você, a gente tem que publicar os seus resultados numa revista científica para o seu trabalho ser reconhecido. E aí começou uma correria, o menino recebeu um e-mail do orientador dele também, olha, tem uma menina fazendo uma coisa muito parecida com você, então você tem que correr para publicar os seus resultados numa revista, não sei o quê. E aí começou uma corrida assim, entre eu e o menino para ver quem que ia publicar primeiro os resultados. Mas tudo sempre pelo lado acadêmico, né? Tipo assim, depois do evento eu sentei com o menino, a gente jantou junto, conversou e, tipo, sem briga de verdade, né? Não é eu e o menino que estamos competindo, é só a gente querendo mostrar o nosso trabalho para a comunidade acadêmica. Acabou que eu publiquei os meus resultados, ele publicou os resultados dele, e a comunidade que às vezes vai... vou citar eu gostei mais do jeito que a menina fez, eu gostei mais do jeito que o menino fez, mas foi uma coisa que foi muito importante para mim de ter esse momento de, tem outras pessoas que estão fazendo isso que eu estou fazendo é relevante, e as pessoas se importam, e todo mundo pergunta, mas como foi que você fez, o que é diferente do que ele fez, e ver que você está contribuindo para uma área acadêmica, para uma área científica. Não, ele era do Canadá, canadense. Só repetindo a pergunta, ela perguntou de onde que era o menino. O menino era canadense. Então, esse aqui é o resultado desse trabalho, que foi publicado numa revista. A revista que eu publiquei é uma revista americana. O menino canadense publicou numa revista inglesa, britânica. Então, assim, tem oportunidades para todos. Mas aí, outra coisa que eu descobri... Pode voltar, só um pouquinho. Esqueci de um outro detalhe. Volta! Outra coisa que eu descobri foi que, além desse menino ter feito um trabalho muito parecido com o que eu estava fazendo, eu tinha escrito todo um projeto do que eu ia fazer no meu doutorado. E o trabalho... Ele estava no doutorado já, né? Eu estava no mestrado. E o trabalho de doutorado dele foi exatamente o que eu falei que eu ia fazer no meu doutorado. Então, assim, já tinha escrito o projeto, já tinha sido aprovado, já estava... que lindo, vou começar próximo mês. E aí eu cheguei lá e o menino já tinha feito exatamente o que eu ia fazer. O que eu fiz? Eu tive que escrever outro projeto, fazer outra coisa, e aí minha vida tomou um rumo que eu não esperava que ia ter. Antes, eu estudava muito a teoria, não estudava muito a prática. E aí, a partir de não poder mais fazer o que eu estava fazendo, eu decidi mudar e ir para a parte mais prática. Agora sim, pode passar. E aí eu mudei completamente o tema do meu doutorado, e aí eu comecei a ir para a parte prática. Então, o que é? É você pedir tempo para os telescópios para observar as estrelas que você quer. Aqui, essas imagens que eu trouxe são de um telescópio do Chile, que eu tenho acesso, porque o Brasil ele paga uma taxa anual, e aí todos os pesquisadores brasileiros escrevem um projeto dizendo assim, não, essa estrela aqui é legal de estudar, por isso, é mais legal que a sua. E aí a gente cria um ranking de quais são os projetos assim, que vão ganhar o tempo para observar, e a gente faz a observação. Agora, acho que desde a pandemia, as observações são remotas. Eu não preciso ir lá no Chile, subir uma montanha, passar um frio para observar. Da minha casa, com o meu computador, eu consigo me conectar na internet com o computador de lá e controlar o telescópio de maneira remota. Então, aqui tem algumas imagens. Aqui é eu controlando... Cadê? Aqui. Aqui está eu controlando a interface do telescópio, as imagens que eu tenho de fora do telescópio, aqui durante o dia ainda, depois que escurece, a imagem que o telescópio em si tem. Aqui uma das minhas estrelinhas. E aí aqui as condições que eu preciso saber se está ventando, se está chovendo, se chover tem que fechar o telescópio. Enfim, é todo um grande aparato experimental que a gente precisa, de muita tecnologia, são telescópios muito caros. Cada noite de observação custa muito dinheiro, assim, custa, sei lá, $10.000. E que se eu precisasse pagar do meu bolso eu não ia conseguir, né? Mas o governo... acaba financiando essas coisas para que a gente consiga fazer e
desenvolver essas pesquisas. Pode passar. E aí, quando eu mudei de área para essa parte mais experimental, de novo, mais ou menos na metade, eu estou na metade do doutorado agora, eu fui apresentar esses resultados novos em outra conferência também na Alemanha. Esse é um lugar que eu acho que mais pessoas já ouviram falar. A outra cidadezinha é uma cidadezinha que nem eu nunca tinha ouvido falar na vida, que chama Tübingen. Essa daqui não, é uma cidade maior e é onde fica, a maioria de vocês pode ter ouvido falar, o grande acelerador de partículas, que a gente descobriu várias partículas novas da física nesse lugar. Então, eu fui lá, de novo, toda vez tem sempre uma confraternização, onde é muito bom você interagir com novos pesquisadores, poder fazer novas relações que acabaram, sei lá, pessoas me oferecendo depois oportunidades. E aqui é a palestra que eu fiz, e eu turistando sempre, aproveitando essas oportunidades de estar lá para isso. E, por último, esse foi o último congresso que eu fui, que foi um congresso nos Estados Unidos, que foi na cidade de Santa Fé. Não sei se vocês já assistiram o filme do Oppenheimer. Santa Fé é onde fica o laboratório onde foi construída a bomba atômica, lá nos Estados Unidos. Então, eu fui para lá e apresentei o meu trabalho. Às vezes você pode ficar assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? A astrofísica, antes de tudo, ela vem da física, né? E muito do que a gente estuda é sobre os elementos químicos, é sobre composição. E, então, era um evento sobre física e astrofísica. Então, é por isso que foi patrocinado por um laboratório de física. E aí, aqui sou eu assistindo palestras, apresentando o meu trabalho e vendo a neve pela primeira vez e aproveitando a oportunidade. E eu queria fazer essa parte inicial mais para vocês verem fotos, imagens, ilustrações, e deixar o final para perguntas. Pode ser da trajetória, pode ser do meu trabalho específico, pode ser de astronomia, não tem nada a ver. Se quiser perguntar de buraco de minhoca, sempre tem essa pergunta em toda palestra que eu faço, não se acanhe. Pode perguntar o que quiser. Ninguém vai perguntar. Então, ele perguntou a minha área de pesquisa. Mais especificamente, eu trabalho, por isso que eu deixei esse slide aqui, com Magnetic White Dwarfs. O que é isso? São anãs brancas magnéticas. Anãs brancas são... Eu brinco que eu estudo o cadáver de estrela. A gente diz que a estrela... A gente diz que a estrela está viva quando está acontecendo reações nucleares dentro dela e ela está liberando energia por conta disso. Mas, eventualmente, todo o combustível que está ali dentro para queimar, ele acaba. E aí ela para de queimar e ela só está brilhando porque ela está tão quente que ela brilha que nem... Se você botar um ferro no fogo, ele começa a brilhar. Então, as estrelas elas acabam brilhando só porque elas estão quentes. E essa fase da vida a gente chama de anã branca, porque ela fica bem pequenininha e a maioria delas são brancas. E aí, eu estudo especificamente as estrelas anãs brancas que têm campo magnético. Então, o meu interesse é estudar o campo magnético delas. E é interessante porque são campos magnéticos muito mais altos que os laboratórios mais tecnológicos que a gente consegue fazer aqui na Terra, elas têm campos ainda mais altos. Larissa, você falou que tem uma relação das estrelas com a bomba. Poderia explicar melhor sobre isso? Então, como que eu estudo as estrelas e o campo e tal? Vocês já podem ter visto um arco-íris, imagino que todo mundo aqui já viu um arco-íris no céu, e saber que o arco-íris acontece porque a luz que vem do Sol é uma luz branca, que é composta de todas as cores, e aí acontece um fenômeno que espalha essa luz branca, e aí você vê todas as cores do arco-íris. Esse fenômeno, ele pode ser reproduzido com todas as estrelas, e aí você vai decompor a luz em todas as cores que estão ali dentro. Só que, se você pudesse pegar um arco-íris e dar um zoom bem grande, você ia ver que está faltando uns pedaços. Não são todas as cores que estão ali. Tem umas faixinhas escuras. A olho nu, assim, a gente não consegue ver. Mas se você, por exemplo, projetasse isso numa parede, conseguisse dar um zoom bem grande, você ia ver essas linhas escuras. Essas linhas escuras são porque tem elementos químicos na superfície da estrela que estão absorvendo exatamente aquela cor e não deixa aquela cor passar. E aí, assim, a gente consegue saber que elementos que tem nas estrelas. Inclusive, o hélio é um elemento que a gente descobriu primeiro no Sol, e é por isso que a gente chamou o nome dele de Hélio, porque Hélio era um deus da Grécia,
que era o deus do Sol. E por isso que a gente deu esse nome para o elemento. Então, a gente descobriu ele primeiro no Sol, para depois a gente saber que ele tinha aqui na Terra também, em caverna, para saber que podia fazer um balão com hélio e tal. Então, primeiro a gente descobriu ele nas estrelas. Então, assim a gente consegue estudar a composição química das estrelas e o que uma estrela, por que uma estrela brilha? Ela brilha porque ela está fazendo uma reação nuclear ali dentro. E o que é uma bomba? Uma bomba, ela libera muita energia, uma explosão, por conta de uma reação nuclear também. E aí, em português é engraçado porque reação nuclear pode ser porque ela acontece no núcleo da estrela ou porque ela acontece entre núcleos de átomos. Nesse caso é porque ela acontece entre núcleo de átomos. E aí, uma reação, por exemplo, de uma bomba... As bombas mais comuns que a gente conhece, que foram grandes catástrofes da nossa humanidade, são bombas que são bombas de fissão. São bombas de urânio. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um átomo que ele é muito grande, muito pesado e que ele é instável e que ele vai se quebrar em 2 pedaços menores e 2 átomos diferentes. Só que as bombas mais potentes que o ser humano já conseguiu construir são bombas de hidrogênio. O que é uma bomba de hidrogênio? É que ao invés de quebrar um átomo grande em 2 pedaços pequenos e liberar energia, ele pega 2 átomos pequenos e combina no maior e libera energia. Só que isso libera mais energia do que quebrar 1 em 2. Então, mas por que demorou tanto, digamos assim, para a gente conseguir fazer uma bomba de hidrogênio? Porque para o Sol poder fazer isso, no interior do Sol tem uma temperatura muito elevada, de 15 milhões de Kelvin, muito, muito, muito grande, tem uma pressão específica e a gente não consegue reproduzir aqui. Então, a gente precisou primeiro fazer uma bomba de fissão, de separar o urânio, para isso gerar energia, para essa energia conseguir juntar os hidrogênios e iniciar uma bomba de hidrogênio. Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? É o tipo de situação em que química está muito ligado com física, que está muito ligado com, nesse caso, com astrofísica, de onde a gente descobriu, que está ligado com geopolítica, nesse caso, onde que essas bombas foram utilizadas. No final das contas, a ciência, por mais que a gente queira separar em caixinhas, está tudo junto e tudo se relaciona. Repetindo a pergunta para quem não tá lá atrás não ouviu, ele perguntou qual a minha percepção sobre ter poucas pessoas nessa área, né? Eu acho que as ciências, de maneira geral, elas precisam de pessoas que estejam apaixonadas pelo conteúdo para fazer isso no sentido assim de se dedicar, porque não acho que é uma coisa que vale a pena você ir atrás se você não gosta disso. Porque não vai lhe dar um retorno financeiro muito grande, você não vai fazer isso pelo dinheiro, você vai fazer isso porque você gosta de fazer essa pesquisa. E eu acredito que precisa de cada vez mais incentivo, porque a pesquisa em ciência ela é importante para produzir e trazer benefícios que não são de imediatos, que não são tão fáceis de prever, mas que não deixam de ser importantes por conta disso. Então, assim, é mais fácil você conseguir dizer, por exemplo, eu vou botar esse dinheiro, eu vou investir ele em pesquisa na área de saúde, porque vai trazer um benefício mais imediato para a população, vai melhorar a saúde das pessoas. Mas um investimento, por exemplo, em ciências, eventualmente ele vai chegar lá e talvez trazer uma revolução muito maior do que se você não tivesse... Tipo assim, não é... Vou dar um exemplo mais prático. Tem várias tecnologias, por exemplo, de melhoramento de cirurgias, de novas injeções, de novos medicamentos, de novos equipamentos, por exemplo, ressonância magnética, que são coisas que só foram desenvolvidas porque, eventualmente, foi investido em ciência sem querer que... Tipo assim, eu não coloquei o dinheiro, eu quero que você desenvolva uma ressonância magnética. Porque se a gente nem sabe o que é uma ressonância magnética ainda, não tem como você pedir para alguém inventar isso. Mas alguém estava lá estudando física, estudando como que a energia funciona, como que é o campo magnético que a gente consegue gerar, e, eventualmente, isso se transformou em uma tecnologia que hoje salva muitas vidas. Então, quando Einstein estava lá pensando, refletindo sobre relatividade geral, uma coisa que parece muito distante da nossa realidade, ele não estava pensando que futuramente isso ia ser aplicado, por exemplo, em sistemas de GPS, que o GPS hoje a gente só consegue fazer funcionar por conta de relatividade geral, e hoje todo mundo só consegue chegar em vários lugares e se locomover por conta de GPS. Um exemplo simples, quando a internet foi desenvolvida do mesmo jeito,
tem várias tecnologias que o começo da pesquisa foi uma coisa mais básica que a gente não consegue ver a longo prazo. Por que é importante estudar o campo magnético de uma estrela que está muitos milhões de quilômetros de distância, se ela não vai afetar a gente aqui? Mas a gente vai aprender coisas sobre a física, de como o universo funciona, e depois a gente vai conseguir aplicar isso para algo que vai afetar diretamente a vida das pessoas. Mas pode demorar 10 anos, 50, 100 anos, muitas décadas. Ok. Eu entendi errado a pergunta, perdão. A pergunta, na verdade, era sobre as diferentes pesquisas dentro da astronomia, né? As diferentes áreas. Se você vai estudar estrelas que vão se tornar anãs brancas, tem estrelas que são mais massivas, que elas podem se tornar estrelas de nêutrons, mais massivas ainda podem se tornar buracos negros, e tem gente que estuda não só estrela, mas estuda uma coisa bem maior, estuda galáxias, estuda a formação de galáxias, tem gente que estuda a formação do universo, tem gente que estuda cometas, tem gente que estuda o sistema solar, tem gente que estuda planetas em outros sistemas solares. Então, assim, tem uma diversidade muito grande dentro da astronomia de áreas de estudo. Atualmente, eu vejo que a maior parte do incentivo financeiro está sendo colocado em quem gosta de estudar planetas, buscando por vida fora da Terra, porque é uma área que atrai muito a curiosidade das pessoas, que é mais fácil justificar para o grande público por que a gente está gastando tanto dinheiro fazendo um novo telescópio que custou vários dinheiros e que a gente vai colocar no espaço lá longe para tirar uma foto mais bonita do espaço. Porque a gente está procurando vida fora da Terra. Mas, às vezes, é difícil fazer essa mesma justificativa para, por exemplo, um trabalho como esse, de estrelas que são pequenininhas, que são menores, que não vai ter vida perto delas, porque elas explodiram, e se tivesse alguma vida ali, saiu matando tudo que estava no caminho. Mas isso não deixa de ser importante estudar essas coisas, né? Então, tipo, eu acho que cada área tem a sua importância, tem o seu lugar, tem o seu papel. Sim. Ok. Só para repetir mais alto para quem está lá atrás. Falou sobre uma notícia de um buraco negro que está a poucos anos-luz de distância da gente. Então, todo mundo aqui sabe o que é um ano-luz? Não? Um ano-luz é a distância que a luz viaja em um ano. A luz, ela tem uma velocidade constante no vácuo. Isso é uma das coisas que a gente simplesmente descobriu que é assim. Não tem muito, por que é assim? A gente mediu e é assim. E a gente só pode lidar com isso agora. A gente não pode dizer assim, não quero, não gostei. Não tem o que fazer. A velocidade da luz é fixa, é a maior velocidade que a gente conhece no universo, e não dá para ser mais rápido do que isso. Não tem o que fazer. E aí, a velocidade da luz, o que ela viaja em um ano no espaço, a gente chama de um ano-luz. Por quê? Porque as coisas no espaço são tão longe que medir em quilômetro não faz sentido, porque a gente só vai dizer assim, 1,000000000, a gente vai passar mais tempo dizendo o nome da distância do que falando sobre o que a gente quer falar. Então, a gente decidiu criar essa nova unidade de medida de distância, que é o ano-luz. Então, você imagina que a velocidade da luz é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, ou seja, 1 com 8 zeros depois, metros por segundo. Isso é a velocidade da luz. 1 com 8 zeros é 1 segundo. Agora você tem que multiplicar isso para ser em um ano, ou seja, é muito longe. Isso é um ano-luz. Esse buraco negro que a gente diz que está perto da gente, está em mais de 1000 anos-luz. Então, mesmo assim, isso ainda é muito longe. Então, respondendo à pergunta de se esse buraco negro vai afetar a gente ou não, a resposta é não. Porque isso, mesmo sendo próximo, é próximo no sentido de a nossa galáxia tem bilhões de anos-luz de diâmetro. Para achar alguma coisa fora dela, meu Deus, ainda mais longe. Então, assim, nesse contexto, é perto. Porque não está tão longe assim comparado com o tamanho da nossa galáxia. Mas no contexto de conseguir afetar alguma coisa aqui,
é muito, 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 muito longe. Não vai afetar nada. Que bom, né? A pergunta é, do ponto de vista mais físico, o que poderia ser mais prejudicial para a vida aqui na Terra? Catástrofes. Vamos ser aqui assim, notícia, a astrofísica diz que a gente vai morrer. Dos levantamentos é asteroides, né? Cometas e como você comentou, existe um cinturão de asteroides, ou seja, quando o sistema solar estava se formando, sobrou ali um pouquinho de matéria, e esse pouquinho de matéria está ali perambulando depois da órbita de Marte. Então, os planetas é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Aí tem um cinturão de várias pedrinhas assim, sobrando, que não foram para lugar nenhum. Aí Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Depois de Netuno tem mais, um pouquinho mais lá para lá, tem mais um monte de pedrinha sobrando também. Essas pedras são afetadas pela gravidade dos outros planetas e pela gravidade do Sol. E a gente não sabe a órbita de todas elas. Tem algumas que elas estão lá, a gente nem sabe que elas estão lá. Tanto que se você olhar nas notícias, de vez em quando tem assim, descobrimos um novo cometa, descobrimos um novo meteoro, descobrimos um novo não sei o quê. Sempre tem novas descobertas. Qual é a chance de um desses estar vindo em direção da Terra e acabar com a nossa civilização e a gente não saber? Muito pequena. Por quê? A gente começa catalogando pelos maiores, que são mais fáceis de ver. Então a gente usa os telescópios, aponta e vê assim, o que é maior? Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Os maiores a gente sabe onde é que está e sabe para onde está indo. Os que a gente não sabe geralmente são menores. Os menores não vão causar um estrago, como, por exemplo, a extinção dos dinossauros. Por quê? Porque quando essas pedras estão entrando, por exemplo, na nossa atmosfera, a nossa atmosfera nos protege. Isso vai aquecer de tanto atrito. Por mais que a gente ache que o ar não é nada, né? Você passa a mão assim e não estou sentindo nada. Mas tem várias partículas aqui e a velocidade que o cometa vai atingir é tão grande que essa partícula é o suficiente para fazer isso pegar fogo. Tanto que quando a gente vê uma estrela no céu, uma estrela cadente, ela está brilhando. Por quê? Porque ela está pegando fogo. E isso pegando fogo, ela vai se dividindo em vários pedacinhos. Quando chega na Terra, virou um negócio desse tamanho. Um negócio que tinha vários quilômetros, ficou bem pequenininho. E não causou muitos estragos. Então, basicamente, a possibilidade de a civilização acabar por conta de um meteoro é muito pequena. Seria mais fácil o Sol se acabar do que a gente ser atingido? Existe algum cálculo nesse sentido de... Boa pergunta. A gente sabe exatamente quando o Sol vai se acabar. Vou dizer para vocês, daqui a 4,5 bilhões de anos, o Sol vai se acabar. Daqui a 4,5 bilhões de anos não vai ter ninguém aqui, nem o neto, nem o bisneto, nem o tataraneto. É capaz da gente ter inventado uma nave, ter ido para outro planeta, em outro lugar, em outro sistema solar. Tem tempo. Não precisa se preocupar com isso. Mas aí uma pergunta boa é, como é que a gente sabe que é daqui a 4,5 bilhões de anos? Alguém tem alguma ideia, um chute? Eu já dei uma dica aqui no meio da minha fala. Eu já falei por que uma estrela morre. Por que ela morre? Porque acabou o combustível. Então, uma estrela basicamente é uma grande nuvem de gás e no começo ela tinha principalmente hidrogênio. E aí lá no núcleo dela está quente e ela está transformando esse hidrogênio em hélio. Mas chega uma hora que o hidrogênio no núcleo acaba. E aí ela explode. E aí ela vira uma gigante. Quando o Sol fizer isso, ela vai engolir Mercúrio, Vênus, talvez engula até a Terra. Mas aí é daqui a 4,5 bilhões de anos. A gente consegue fazer a conta com a massa do Sol, a velocidade com que ele queima o hidrogênio e quanto tempo vai levar para queimar todo o hidrogênio que tem lá dentro. E o Sol, hoje, ele tem 4,5 bilhões de anos. Então ele está mais ou menos ali na metade da vida dele. Então, estrelas de nêutrons. Então, como eu falei, anãs brancas é quando a estrela morreu. A estrela de nêutrons também é quando ela morreu. O buraco negro também é quando ela morreu. O que muda? Como que eu vou morrer? Se eu vou morrer e vou virar uma anã branca, ou se eu vou morrer e vou virar uma estrela de nêutrons? O que muda é a massa. Por quê? Porque eu falei, né? Acabou o hidrogênio no núcleo, ela vai explodir, virar uma gigante,
jogar toda a massa fora e só vai sobrar o pedacinho no meio, que é a anã branca. Mas, se a temperatura for alta demais, lá no meio agora tem hélio, né? Acabou o hidrogênio, mas o hidrogênio virou alguma coisa, virou hélio. Se a temperatura for muito alta, o hélio começa a queimar. E aí vira carbono. E aí, se a temperatura for muito alta, o carbono queima e vira oxigênio e vai enxofre, não sei o que, faz a tabela periódica todinha. Mentira, toda não. Mas faz boa parte da tabela periódica, só que aí chega no ferro. O que acontece quando chega no ferro? Todos esses elementos, o hidrogênio, quando você junta os hidrogênios para fazer o hélio, libera energia. Junta os hélios para fazer o carbono, libera energia. Junta para fazer o neônio, libera energia. Quando chega no ferro, se você tentar juntar 2 ferros, ele não libera energia, ele absorve. Então você precisa colocar energia ali dentro para poder acontecer a reação. Só que a estrela, ela não tem sobrando energia, ela está precisando produzir energia. Por que ela precisa produzir energia? Porque ela tem muita massa que está pressionando e fazendo um colapso gravitacional. E ela tem que empurrar de dentro para fora. O que empurra de dentro para fora é a energia liberada por essas reações. Se ela para de empurrar, como chega no ferro, ela não consegue reagir, o ferro para de empurrar para fora, o que acontece? Ela colapsa para dentro. Quando ela chega nesse estágio do ferro e ela morre, ao invés de ela só crescer, virar uma gigante vermelha, jogar tudo para fora e sobrar o miolo, ela explode numa supernova, que é uma explosão muito mais energética, e aí gera o resto da tabela periódica que não tinha sido feita ainda, aí vai tudo. Aí queima o ferro, queima tudo, faz todo o resto da tabela periódica. E aí, ainda assim, sobra um miolinho. O miolinho que sobra é uma estrela de nêutrons. O que é uma estrela de nêutrons? São os átomos mais pesados que sobraram ali no meio. Só que ela não vai mais queimar nada. Então não tem essa força produzida pela reação para empurrar a gravidade para fora. Mas alguma coisa tem que empurrar a gravidade para fora. E o que empurra a gravidade para fora? Nesse caso é a força nuclear forte. O que é a força nuclear forte? É a força entre um núcleo e outro de um átomo. Perdão. É mais profundo ainda do que isso. Tipo assim, tem vários átomos passeando por aí. Só que a gente sabe que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, a gravidade começa a apertar eles para perto um do outro, apertar, eles começam a querer ocupar o mesmo espaço. E é justamente essa força de não vai ocupar o mesmo espaço que faz a estrela não explodir. Só que nisso, os átomos, que eram várias coisas separadinhas, um núcleo aqui, o outro ali, fica tudo junto, mistura tudo, não tem mais elemento, não tem mais átomo, não tem mais nada, é tudo nêutron. Então, por isso que a gente chama de estrelas de nêutrons. Porque já acabou toda a estrutura da matéria, virou só uma bolota gigantesca de nêutrons que só não estão mais perto um do outro porque a matéria não pode ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Aí a gente chama isso da força de repulsão dos nêutrons. Você quer que fale mais alguma coisa de estrela de nêutron? Mais alguma curiosidade? Está satisfeita? Pode fazer. Sim. Ok. A pergunta é sobre fenômeno de difração e espectro. Então, só um segundo que eu acho que eu tenho uma imagem para isso. Não está nesse slide não, desculpa. Fiquei devendo. Mas eu consigo explicar com essa imagem aqui. Se vocês olharem para cá, essa linhazinha, tem uma linha branca, não sei se vai dar para ver, tem uma linha azulzinha clarinha.
Isso aqui é um espectro. O que é um espectro? Se você pegar o arco-íris e contar quanto de luz vermelha, quanto de luz amarela, quanto de luz verde, quanto de luz de cada cor vem e fazer uma linha, isso aqui é um espectro. Só que se tivesse a mesma quantidade de cada cor, ia ser uma linha horizontal, assim, constante. Tem o mesmo de todo mundo. Só que tem algumas cores que tem mais e outras que tem menos. Essas linhas, esse vale aqui, né, é onde aparece a linha escura no experimento, por exemplo, de você pegar a luz do sol e passar por um prisma ou por uma grade de difração e ver o espectro, e você vê a linha escura. A linha escura aqui é esse valezinho onde não está chegando tanta luz daquela cor. Por que que isso acontece? Como eu falei anteriormente, a luz que é produzida por essas reações químicas, quando ela é emitida, ela é emitida em todas as cores. Não é igualmente em todas as cores, tem um formato, que é um formato mais ou menos assim, que chama lei de Wien. Por quê? Porque ela emite de acordo com uma temperatura específica. Cada temperatura tem um formato específico, lei da natureza, descobrimos, é assim, não podemos fazer cara feia, não importa o que a gente faça, vai ser sempre assim. Mas a gente descobriu que nessa curva, que devia ser assim para as estrelas, tem essas falhas. O que são essas falhas? Na atmosfera da estrela, na parte mais externa, tem elementos químicos lá na atmosfera. Esses elementos químicos têm uma estrutura que a gente vai simplificar aqui como o modelo de Bohr. Tem um núcleo, tem os elétrons em camadas, e eles podem ir de uma camada para outra. A gente aprende que essas camadas não podem ser qualquer camada. Tem uma energia específica que pode ser essas camadas. Isso a gente chama de efeito da quantização da energia. Então, é um nome bonito para dizer que existe uma quantidade específica que a energia pode ter. Então, assim, a gente começa a entrar aí na física quântica. É um nome difícil, bonito, o povo gosta de pegar emprestado para outras coisas que não tem nada a ver com física, o povo fala de cura quântica, de não sei o que quântico. E aí, no final, você pergunta, o que isso tem a ver com o elétron, com a órbita dele, de ser quantizado? Não tem nada a ver. Então, isso aqui, a física quântica é basicamente o efeito de... A gente descobriu que o elétron ele só pode estar naquela energia ali. Porque a gente não tem o que saber, né? É assim, se a gente fizer cara feia, não vai mudar. A órbita é quantizada. O que isso quer dizer? Se o elétron quer passar de uma energia para outra, tem uma quantidade de energia específica que ele tem que absorver para passar de uma para outra. E essa quantidade de energia específica, ela é representada por uma cor específica. Então, se você olhar lá na atmosfera, tem um elemento químico, e esse elemento químico tem um núcleo, um elétron, e esse elétron está pulando de um nível de energia para o outro, e ele absorve exatamente uma quantidade de energia que tem uma cor relacionada com essa quantidade de energia. E essa cor é justamente a cor que está aqui, que está sendo absorvida por esse elemento. Então, esse exemplo aqui é um espectro com hidrogênio. As estrelas que eu estudo, basicamente, na superfície dela, só tem hidrogênio, porque o restinho ali que sobrou ali da queima nuclear, o hidrogênio é o elemento mais leve que tem. Então, ele flutua e vai para a superfície da estrela. Então, fica uma atmosfera só de hidrogênio. Se você pensar, uma anã branca, a gente chama ela de anã porque ela é pequena mesmo. Ela é como se fosse assim, do tamanho da Terra, com uma atmosfera do tamanho da nossa atmosfera. Só que ao invés de ser uma nossa atmosfera que tem oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, a atmosfera dela só tem hidrogênio. E aí, quando a gente mede, está aqui as linhas de absorção do hidrogênio. O exemplo que a colega de vocês deu é que a gente também consegue ver um espectro, só que ao contrário. Ao invés de ser um colorido, que tem várias linhas faltando que estão pretas, é tudo preto e você só vê linhas em algumas cores. Porque, o que é a diferença de uma coisa para outra? Aqui, o que eu falei para vocês tem um corpo que está quente, que é a estrela, e aí tem um gás na atmosfera, que está frio, né? Está mais frio do que no interior, que é onde está mais quente, que está absorvendo essa luz. O gás que a gente queima no laboratório de química e coloca, por exemplo, o sódio para ver esse efeito, é um gás que está, ao invés de estar absorvendo a luz exatamente daquela cor, ele está emitindo a luz exatamente daquela cor. Então, ao invés de ser uns picos para baixo aqui assim, ficam uns picos para cima.
Então, é um espectro de emissão, porque está emitindo luz. Isso aqui é um espectro de absorção, porque está absorvendo a luz. Entendeu? Tudo certo? Só um pouquinho. Mais alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ganhou. Uhum. Olha, eu acredito. Tem uma frase que eu não me lembro se é do Carl Sagan, que é um astrofísico bem famoso, que é assim: o universo é muito grande e seria um grande desperdício de espaço se só tivesse a gente. Então, assim, eu vejo que, para a gente saber se tem vida ou não, tem uma equação que é muito famosa, que é a equação de Drake, que é a equação que a gente tenta ver qual é a probabilidade de ter vida fora da Terra, vida inteligente, vida com que a gente consegue se comunicar. E aí tem alguns fatores, por exemplo, quantas estrelas tem? A gente pode contar assim, quantas galáxias tem? Cada galáxia tem bilhões de estrelas. A gente tem bilhões de galáxias. Cada estrela, a gente acredita que tem ali... O Sistema Solar tem 7 planetas. A gente já descobriu mais de 5.000 planetas. A gente acha que cada estrela deve ter pelo menos uns 3. Vamos botar por baixo, assim, uns 5 planetas. Se cada estrela tem cada estrela tem 5 planetas, tem bilhões de estrelas em uma galáxia, tem bilhões de galáxias, então assim, tem muitos lugares no universo para a vida acontecer. Então, é uma chance muito alta de ter vida. Mas aí vem o número para diminuir, né? No nosso sistema, por exemplo, tem 7 planetas, mas só tem vida em um, até agora que a gente saiba. Por quê? Porque a gente só sabe que a vida precisa de água. E se estiver muito longe da estrela, vai estar muito frio, está tudo congelado. Se estiver muito perto da estrela, está muito quente, virou tudo gás, evaporou tudo, não tem vida. Então, o planeta não pode estar nem muito longe, nem muito perto. É que nem a história da caixinha de ouro, né? Que vai lá na casa do urso, come uma sopa, está muito quente, a outra está muito fria, tem que ter a sopa na temperatura certa, porque senão a vida não surge. Então, isso é um fator que diminui a possibilidade de ter vida. Tem outros fatores, por exemplo, supondo que surgiu a vida, veio um meteoro. E aí, matou o dinossauro tudo. Podia ter sido em outro planeta, em outro lugar, que dizimou tudo também. Além de catástrofes. Tudo bem, a vida conseguiu chegar lá, inteligente, que nem a gente, descobriram reações nucleares, a bomba, botaram bomba em todo mundo, matou todo mundo de novo. Morreu todo mundo, não encontramos vida porque eles se mataram antes da gente encontrar. Beleza, não é uma população que se matou, eles conseguiram a paz, desenvolveram a tecnologia, mas eles estão na outra galáxia. Lá na outra galáxia, se eles quiserem visitar a gente, eu já falei que a coisa mais rápida que tem é a luz. E a luz viaja 1 ano-luz por ano, por definição. Então, eles demorariam... E eu já falei que a única coisa que viaja assim na velocidade da luz é a luz. São coisas que não têm massa. Então, pessoas, objetos, não podem viajar na velocidade da luz. Vamos fingir que pode. Não pode. Mas fingindo que pode. Eles iam demorar 1 ano para viajar 1 ano-luz. Mas o buraco negro mais próximo, que ainda está dentro da nossa galáxia, está a 1.000 anos-luz. Ou seja, ia ser 1.000 anos para uma pessoa viajar do buraco negro mais próximo até aqui, se ela estivesse na velocidade da luz. Ou seja, não vai dar. Se a gente pudesse visitar alguma civilização visitar a gente, ou é um robozinho que viveu não sei quantos milhões de anos, ou é um tipo de ser vivo que vive muito mais do que a gente, né? Porque a gente vive o quê? 100. 100 anos não dá para chegar nem na estrela vizinha, mulher. Não dá para chegar em lugar nenhum. O que pode acontecer? Tem uma coisa que é melhor do que a gente, que é justamente a luz. A gente consegue, com a luz, enviar sinais para bem longe. Qual é qual é a coisa física que nós, como seres humanos, a civilização avançada, o mais longe que a gente já mandou? Tem uma espaçonave que chama Voyager, que a gente mandou ela faz umas décadas aí já. Ela tá viajando. Agora que ela passou de Plutão. Tá ali na borda do Sistema Solar. E, ó, faz tempo que a gente mandou. Lá a gente escreveu, assim, ó, aqui já, isso tudo que a civilização produziu até agora. Tem umas cenas de filme, umas cenas de série, uns jogos, umas músicas. Diz assim, ó, se vocês acharem isso aqui um dia, manda um oi pra gente, tá aqui nossas coordenadas estelares. Manda um alô aí, qualquer coisa.
que mais que a gente pode fazer? A gente pode mandar ondas eletromagnéticas. Do mesmo jeito que no rádio a gente consegue se comunicar com ondas de rádio, a gente consegue se comunicar com ondas eletromagnéticas, né? A gente está mandando aí. Talvez algum dia alguma civilização aqui da nossa galáxia mesmo, porque se for muito longe também não dá, mas aqui da nossa galáxia mesmo, eles descubram e mande de volta alguma coisa. Para fechar, porque eu já viajei demais, já falei de muita coisa, eu acredito, por exemplo, que é muito mais fácil você desenvolver vida pequena, vida microbiana. A gente tem na nossa Terra, por exemplo, seres vivos que vivem na beira do vulcão, na temperatura de não sei quantos mil Kelvin. Tem um bicho que chama tardígrado, que é um ursinho. A gente chama de ursinho porque ele tem 4 patinhas, a cabecinha é fofinho, quando você olha no microscópio. Ele vive dentro de uma gota d'água. Esse bicho ele vive não sei quantos dias no espaço, no vácuo, sem oxigênio, passa não sei quantos dias sem comer, não sei quantos dias sem beber água. Então, assim, esse bicho sobreviveria em Marte. Ele sobreviveria em vários lugares super extremos. É muito mais fácil a gente achar vida desse tipo, que consegue sobreviver em situações muito extremas, do que vida complexa, como a gente conhece aqui, seres humanos, uma vaquinha, porque precisa do capim, precisa da água, precisa do não sei o quê. Então, se a gente achar vida, eu acho que vai ser esse tipo de vida. Mais alguma pergunta? Rapaz, ninguém aqui quer saber de viagem no tempo. Sempre me perguntam de viagem no tempo. Tu não trouxe o bombom de tarde? Tem que oferecer chocolatinho, né? Uma compensação. Bom, gente, eu acho que também o mais importante aí, vocês podem pegar o contato da Larissa, né, e tirar dúvida, mandar e-mail, manda um zap, né, e acho que o nosso grande objetivo de trazer a Larissa aqui para dar uma palavrinha com vocês é que mostrar que existem muitas possibilidades, né, e que vocês também podem alcançar essas possibilidades, né, não é algo, vamos botar assim, fácil, mas também não é algo impossível, né. Tá aí a Larissa, uma piauiense, né, que conseguiu também, né, então se ela conseguiu, vocês também podem conseguir, tá, obviamente com... Então, pergunta sobre financiamento de pesquisas especificamente. Na astronomia, como a gente precisa geralmente de uma verba muito grande, tipo, um telescópio custa bilhões de reais, tem que ser o setor público em todos os países. Não é porque é o Brasil que não é avançado, não. Todos os países é o setor público. O maior financiamento é a NASA, por exemplo, que é uma agência do governo. Então, como precisa de uma verba muito grande, é sempre verba governamental, porque é o que eu falei, é o tipo de investimento que demora décadas e décadas para dar um retorno prático para a civilização, mas não quer dizer que é menos importante. Mas, então, eu fiz, como eu falei, fiz a graduação, fiz a iniciação científica, bolsa de iniciação científica. Depois, no mestrado, bolsa de mestrado da CAPES. Agora, no doutorado, bolsa de doutorado da CAPES. Então, por mais que seja difícil, existe um caminho. Esse ano a gente teve aumento do valor financeiro das bolsas. Então, existe um caminho de possibilidades. Eu acho que não só... Eu queria assim, mostrar que existe profissão de astrofísico, existe profissão de pesquisador, não só na astrofísica, na física, na biologia, na química, e que são coisas que às vezes a gente não tem como uma opção. Se tem algo que você gosta, procure, porque provavelmente tem uma profissão, tem alguém que está vivendo disso. Pode não ser o caminho mais comum, mas você consegue, por exemplo, convencer seus familiares de que tem alguém que está fazendo isso, que está dando certo. Quando eu comecei, foi muito difícil convencer, por exemplo, o meu pai de que isso é uma coisa que dá certo, que se faz no Brasil. Ele disse, não, Larissa, isso aí só dá certo se tu for para os Estados Unidos, aqui não tem não. Eu falei, não, tem, vamos lá. Aqui na UFP, por exemplo, não tem astrofísica, mas você consegue fazer um curso de física, você consegue aprender a base para tudo isso, e depois você faz uma pós mais específica. Então, assim, tem as possibilidades. E quando eu fiz, sei lá, a Olimpíada de Astronomia, lá no primeiro ano do ensino médio, eu não fazia ideia de que eu podia estar aqui hoje falando de eu sou astrofísica. Eu faço isso porque eu gosto de fazer isso e porque existe essa possibilidade na minha vida. Se alguém tiver mais alguma pergunta...
Tem uma criancinha ali querendo roubar a tia dela de vocês. Então é isso, obrigada. Obrigada, Larissa. Pessoal, eu queria agradecer aqui a presença, né,